Olá pessoal, uma boa tarde nesse domingo. Aqui é o pastor e professor Luiz Roldan e estou aqui mais uma vez com você para fazer essa live, uma live de suma importância, uma reflexão rápida, mas que com certeza se faz necessária em nosso tempo. Eu quero falar aqui com você sobre a banalização dos dons espirituais, a banalização tanto da importância como do uso, de onde ele vem, de quem dá, da seriedade, enfim. Quando nós vamos falar de dons espirituais, nós vamos ver alguns capítulos da Bíblia falando sobre eles e eu quero aqui me ater mais nos capítulos 12, 13 e 14 da primeira epístola aos Coríntios. No capítulo 12 são apresentados os 9 dons espirituais. Perceba que eu estou fazendo uma distinção entre dons espirituais e ministeriais, tá? Então eu estou falando somente dos espirituais. Então você tem ali os 9 dons espirituais listados. Bem interessante é que logo no início vai dizer que esses dons são dados por Deus, são dados pela pessoa do Espírito Santo à igreja, ao corpo de Cristo, como lhe apraz, como ele entende que é necessário, e nós vamos ver essa situação. Então os dons são dados por Deus, são dados para quê? Para capacitar o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo possa ser municiado, possa ser agora capacitado para exercer funções estas que são para contribuir à salvação do não crente e à edificação do já crente. Bem interessante é que quando nós vamos olhar o capítulo 12, o capítulo 14 também, os dons estão à disposição da igreja para edificação da igreja, tanto na quantitativa como qualitativamente. Então nós começamos a ver, dons são dados por Deus e tem uma função de edificação do corpo de Cristo. O capítulo 13 vai falar sobre o amor, sobre que esses dons têm que ser usados em amor, muito parecido, muito ligado a 1 Pedro 4,10. Então quando você vai ver, os dons não são para você aparecer, os dons não são para você distorcer, os dons não são para você fazer piada. Os dons são para serem usados em amor ao próximo, amor aos demais, tanto crentes como não crentes. Então, quando você usa os dons, você deve usar em amor. Como é o contrário disso? Por exemplo, você recebeu o dom de cura e não quer orar ao doente. Isso não é amor. Deus lhe deu uma profecia para falar para aquela pessoa que seja para edificação, consolação ou exortação, e você não quer falar. Isso não é amor. A pessoa está precisando de um conselho, o dom da palavra de sabedoria, e você se nega. Isso não é amor. Então todos os dons devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo com o intuito do amor ao próximo. Beleza. Nós vamos chegar a isso. E agora eu quero trazer a questão da banalização em nosso tempo. Nós vamos ver uma banalização em vários aspectos. Primeiro eu quero falar da banalização que às vezes a gente vê nas redes sociais e também na rodinha dos irmãos. Você vai ver diversos canais aonde há uma banalização, piadas, encenações, coisas que você está vendo que a pessoa está fingindo ter um dom só para entrar naquele episódio ali de comédia dele. Você vai ter situações assim. Então toda vez que alguém faz piada com dom ou faz um teatro usando dons espirituais, ele está banalizando o dom. Banalizando porque é algo sério vindo de Deus, que contribui para vidas, algo que Deus deu à igreja para ser usado de maneira espiritual e está sendo usado para uma piada, para uma questão de comédia. A mesma coisa você vai ver
Quando você pega, irmãos, no meio de uma conversa, aquela rodinha, todo mundo brincando, aí o cara faz uma encenação, como se estivesse falando em línguas, como se estivesse... Isso também é banalização dos dons espirituais. Você vai ver outro tipo de banalização, agora já não mais desse tipo, mas a banalização de distorção dos dons. É a pessoa, por exemplo, falar que Deus falou X para ela falar para outra pessoa sem Deus ter dito nada. É o mau uso da profecia. Ou então a confusão da chamada hoje palavra profética com profecia. Profecia é falar o que Deus mandou falar. Já disse Ezequiel: então profetizei segundo Deus me havia ordenado. Ezequiel 37, ele fala exatamente o que Deus mandou lhe falar. Qualquer coisa no meu canal eu tenho um vídeo explicando a diferença de palavra profética para profecia. Como a palavra profética não tem base bíblica, não vem de Deus, o homem fala e espera que aconteça, e como a profecia é algo de Deus. Então isso também seria banalização dos dons. Outra coisa é banalizar o efeito do dom e a sua importância. E até mesmo os irmãos cessacionistas creem que os dons acabaram. Eles estão tirando uma coisa que não faz sentido tirar. Nenhum texto diz que os dons cessariam. Você tem o texto de 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, diz que o dom cessará na parousia. Ali se refere à parousia, aquele texto. A volta de Cristo. Cristo ainda não voltou. Então os dons continuam. Os dons são para a edificação da igreja. Ainda há igreja. Os dons continuam. Ainda há pessoas a serem edificadas no corpo de Cristo. Os dons continuam. Então fazem parte. Quando nós vamos ver essas questões de banalização, nós vamos ver também, às vezes, os dons sendo jogados para fora da igreja. Às vezes a pessoa nem crê que o dom cessou, mas ele age de uma forma que ele empurra os dons para fora da igreja. Então é aquela coisa que às vezes acontece de a pessoa ali dentro da liderança, da liturgia do culto, combater ou evitar ou tentar travar os dons os dons espirituais na vida das pessoas, que as pessoas venham manifestar esses dons. É engraçado que Paulo não proíbe nenhum dom. O apóstolo Paulo, quando relata isso em 1 Coríntios 14, ele fala dos bom uso dos dons. Ele não está proibindo os dons. Então, proibir os dons também é uma banalização da importância dos dons e a importância dos seus efeitos. Então nós chegamos numa realidade que infelizmente nós vemos os dons espirituais sendo banalizados, os dons espirituais sendo levados de uma maneira muito indecente, de uma maneira torta. Pessoas que fingem falar em línguas, que fingem profetizar, pessoas que fazem piada com dons, pessoas que distorcem o uso dos dons. Então, pessoas que negam a existência, o efeito, ou então travam que os dons venham a acontecer. Isso é banalizar. Só que no fundo a gente está não só banalizando o que Deus deu, mas o próprio Deus. Porque a gente está dizendo que o que Ele fez é digno de piada, é digno de mentira, é digno de distorção, é digno de ser jogado fora. Então, na realidade, banalizar os dons espirituais é também banalizar a Deus, banalizar a sua obra, é não dar importância a Deus. Então, com tais coisas não se brinca. Então, nós começamos aqui a ver nesse breve bate-papo, nessa breve live, como é triste nós vermos tanto isso, inclusive cristãos batendo palma para essas situações, inclusive os vídeos na internet aí dos youtubers fazendo piada com dom, fazendo piada com o agir de Deus. E o cara fala que é cristão. Pode até ser, porque eu não tenho como dizer que ele é ou não é, porque
mas que ele precisa mudar, que ele precisa se arrepender, que ele precisa rever seus conceitos. Precisa. Isso a Bíblia mostra. Tá lá. Então que existe toda uma questão de importância dos dons a qual deve ser valorizado. Amém? Então, irmão, fica aí na paz, dá um curtir no vídeo, compartilha com seus amigos. É muito importante esse tema e nós devemos trazer à reflexão toda essa questão. Amém? Forte abraço, que Deus abençoe sua vida.